Olá, seguidores. Vamos aqui para o fechamento de mercado, é sexta-feira, dia 9 de janeiro. Eu Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E já vou avisando que, a contragosto de muitos aqui, estou gravando o vídeo mais cedo, tá? Aqui 5h23. Não esperei o fechamento do mercado, propriamente dito, porque sexta-feira, né? Ficar aqui empatando, com certeza hoje vai ter um monte de gestor que vai estar publicando relatório gerencial, eu tenho que ler eles, ver se tem alguma coisa. Então, realmente, sexta-feira eu tenho trabalhado muito à noite, tá? Então, estou tentando reduzir um pouco essas sextas trabalhadas. Mas, enfim, hoje em macroeconomia, finalmente tivemos uma notícia relevante, né? A IPCA de dezembro foi 0,33, é bem em linha com que a Ambima vinha projetando. Olha, até que uma inflação bem comportada para o mês de dezembro. Aqui, ó, a Ambima passou realmente bem perto, estava aqui projeção de 0,34, agora que fizeram uma 0,33. Na noite de hoje deve ter atualização aqui do Ambima, com a projeção deles para janeiro e fevereiro aqui para próximas duas inflações, né? E segunda-feira eu vou comentar com vocês. Lembrando que a inflação no primeiro trimestre costuma ser bem elevada, né? A gente tem muita coisa que é reajustada aqui no começo do ano. A gente tem o reajuste do salário mínimo é feito aqui no começo do ano, né? Então muita gente tem aumento salarial, aposentados também. Então, tudo isso acaba favorecendo uma maior inflação. Então, o primeiro trimestre do ano, geralmente, a gente tem inflações muito, muito mais elevadas que no restante do ano. Realmente aqui, principalmente no mês de fevereiro, fevereiro que não tem previsão aqui da Ambima. Em fevereiro, a gente tem aqui entrando na conta o reajuste do eh, escola, né, material escolar, matrícula, então isso costuma pesar bastante, bastante mesmo. Tanto é que em fevereiro do ano passado a gente teve aqui uma inflação de 1,31 no fevereiro de 2025. Aqui em janeiro de 2025 foi apenas 0,16, mas foi trapaceando, né, aquele bônus de Itaipu que fez com que a inflação fosse muito abaixo do valor real. Ok, então aqui para o pessoal que tem bastante fundo de papel IPCA, está aqui com rendimentos bem fracos, deve dar uma melhorada aqui nos próximos meses, não, demora um certo tempo para repassar essa inflação. Apesar de que nunca não é certo comemorar a inflação alta, né? Mas, enfim, ok. Agora aqui passando um ponto falando sobre um pouco mais, de forma profunda sobre o IPCA. Então, aqui no final do mês a gente tem uma nova reunião do Copom, né? E um ponto muito importante que é observado pelo Banco Central, até mais do que próprio IPCA, que fechou aqui dentro da meta. Isso aqui é o que vocês devem ter ouvido falar, né? Que o IPCA tá bonitinho aqui, fechou dentro da meta depois de não sei quantos anos, mas o IPCA, a qualidade dele, sob o ponto de vista do Banco Central, não foi tão bom assim não, tá? Pelo seguinte motivo, a inflação de serviços, que é algo que o Banco Central tenta conter aqui com a alta da Selic, ela segue muito, mas muito elevada mesmo. Vou até ler aqui uns textos aqui de uma matéria do Infomoney. Infomoney traz um monte de matéria que não vale nada, mas essa daqui realmente foi uma matéria muito boa aqui que eles falaram sobre inflação de serviços. Aqui, outro dado preocupante, segundo o Maluf, é que os serviços intensivos em mão de obra subiram 0,77% no mês, a posição de 0,71, com a média trimestral anualizada acelerando de 6,8 em novembro para 7,9 em dezembro. Então, aqui a gente vê que a inflação de serviços ela continua muito pesada, né? Muito mais pesada do que a inflação que a gente está observando aqui no do IPCA. É por isso talvez que muitas pessoas elas sentem o IPCA bem mais pesado do que o realmente do que o que é medido, né?
Porque aqui no IPCA a gente tem uma composição muito pesada em alimentos. E alimentos eles deram uma boa recuada aqui no ano de 2025, né? Muito por conta do commodities deram uma trégua, a questão do dólar fraco também ajuda bastante, o dólar está caindo. Lembrando que o dólar está caindo muito por conta influência aqui de Donald Trump, tá com aquela política burra de querer aumentar a exportação e tá fazendo a moeda deles perder valor, o que favorece aqui o consumidor, né? Um dólar mais barato, a gente consegue comprar mais. A gente está aqui com uma queda de inflação, lá para eles está o oposto, né? Eles estão com essa inflação lá com a moeda deles perdendo valor. Mas enfim, isso aqui é um tema que já tratei no vídeo passado. Mas enfim, aqui continuando sobre essa matéria do Infomoney. Aqui eles continuam. Esses resultados são consistentes com o quadro de mercado de trabalho aquecido, evidenciado pelos dados do CAGED e da PNAD contínua. Em nossa avaliação, a inflação de serviços deve desacelerar em 2026, ainda que de forma moderada, de 6 para 5,3%, refletindo melhor no quadro das expectativas de inflação e impacto defasado da taxa Selic. Então aqui são os economistas projetando que a gente vai ter a taxa Selic fazendo seu efeito, né? Dando uma desacelerada na economia, o que é difícil de se imaginar que a gente fala no ano de eleição. Mas enfim, inflação de serviços realmente complicado, tá? Aqui a academia aqui que eu vou já reajustou logo no primeiro dia de ano já mandaram ver aqui no reajuste, né? O Pilates que da minha mãe também já reajustou, a academia dela também. Enfim, serviços está bem pesada a inflação. Aqui continuando com a matéria. Para o economista da XP, a composição do IPCA de dezembro reforça a visão de que o cupom deve iniciar o ciclo de flexibilização monetária em março. E aqui é o seguinte, janeiro, acredito que ninguém mais espera um corte aqui para esse final do mês, né? Mas agora o mercado está fazendo uma aposta bem pesada aqui no corte em março. E um corte em março e uma sinalização em janeiro. Então, se em janeiro não vier essa sinalização, vocês podem esperar que deve ter uma correção no mercado, tá? Porque o mercado tá crente, mas crente mesmo que em março vai começar o início do ciclo de corte de juros. E é isso que está sendo especificado aqui no nosso Ibovespa e IFIX. Ok, agora aqui dando uma olhada como que estão os mercados. Aqui a gente tem o Ibovespa, por enquanto, uma alta de 0,43. É, aqui praticamente lateralizado, né? E fixa, a gente teve aqui uma alta de 0,11, apesar de ter alguns fundos que apresentaram uma realização. ah, Aqui estranho, eu pensei que hoje o fixa está caindo. Alguns fundos que caíram bem, tá? Ok, vamos ver. DI 2035 ainda lateralizado. Então agora vamos aqui para as principais variações dessa sexta-feira. Lembrando que eu estou gravando aqui 5:30 da tarde, ainda tem o atraso aqui do Google Finance, tá? Então esse aqui não é o valor que vai fechar aqui no dia de hoje, mas já estou me adiantando, né? TRBL caindo 2,19. Ah, Aqui basicamente o fundo subiu bastante nos últimos dias, está devolvendo um pouco hoje, né? No movimento natural. RBRP caindo 2,05, hoje é DataX o fundo, assim como a JF11, os dois aqui tendo hoje como DataX. Fatine 11 teve Datacon na quarta-feira. Então, DataX foi ontem não caiu muito, mas hoje aqui já teve uma devolução. Provavelmente por esse mesmo motivo, né? É, a Datacon a próxima Datacon ainda tá bem longe, né? Vai ser aqui apenas no começo do mês que vem. Os fundos do Datacon do último dia útil acabam recebendo mais preferência.
Aí aqui 11, Fundinho Tranqueira caindo em 48. BRCR11 também tá em DataX. Betal 11. Betal 11 estava com uma volatilidade elevada, né? Depois de tantas mudanças. Temos que Rect 11, BLMG 11, também é questão de DataX. BTA 11 também caindo, não sei por quê. Vigre 11 menos 0,72, menos 0,60. CPSH caindo 0,73. CPSH que ainda tem Datacom, né? HTMX foi um que cedeu hoje, tá? Chegou a bater próximo aqui aos R$ 140. Realmente o mercado parece não estar acostumado com essa volatilidade dos rendimentos. Chegou a bater aqui 140,81 pela manhã. Ok, vamos aqui para as maiores altas. Temos aqui PATL11, uma alta de 3%. Olha, tô sabendo nada aqui não, tá? É, não tô sabendo de nada que justifique essa alta, não. É, enfim, R$ 68. Talvez seja algum atrasadinho aqui querendo se posicionar HGLG. Lembrando tomar cuidado que fundo incorporado é sempre sacaneado, tá? Ainda mais fundo incorporado de baixa qualidade. Então tomar muito cuidado aqui. Você fazendo as contas, com certeza vai dar que ainda tem lucro aqui em PATL 11, mas tem que considerar os outros fatores, né? Os descontos que provavelmente vão ser feitos. E aqui falando de PATL 11, lembrei aqui da Pátria, teve mais um ex-Credit Suisse que pulou fora, tá? Pulou fora de vez, saiu da Pátria. Antes estava como uma rainha da Inglaterra, apenas estando de enfeite, mas deve ter se cansado de estar numa posição que não manda porcaria nenhuma. Estava acostumado a ter poder agora. Não deve ter voz nenhuma. Quem manda ali pelo jeito é só o Abud. E pulou fora, tá? Tem por ser um vídeo na tarde dessa sexta-feira. Dê uma conferida. A BCP, não sei o que se passa. A PVB11 subindo 0,82 para 80,67. A BCP sempre vai ter comprador, né? Kenner Rio 0,48, LVB11 0,51. LVB, XPML subindo 0,56, mercado ignorando o problema que teve lá no shopping lá no Rio de Janeiro. O incêndio foi até grave, tá? Provavelmente deve estar interditado ainda, deve continuar por mais algum tempo. Ok, ver que mais. Acho que é isso aqui no tijolo. Vamos para fundos de papel agora. Temos aqui Fito 11, Deva 11, REC 11. Todos os três aqui estão em DataX. Explica por que que estão cedendo. Ah, Fito 11 pagou bem, tá? Pagou 11 centavos, mesmo assim, dando aqui uma bela queda. VCJR 11 caindo 1,61, caindo de maduro, tá? Aqui nada de novo. Aqui o fundo tem exposição àquele CRI da Alegre Pacaembu que tá com problema. Mas, no mais, nada de novo. JPPA 11 não acompanho, mas acredito que não tenha nada de novo também não. BTC 11 hoje está em DataX. VGIP tem data no oitavo dia útil. Expectativa é que decepcione, tá? Vai pegar a inflação de outubro, deve dar uma decepcionada. Ver que mais. RBRY tem data se aproximando, mesmo assim cedendo um pouco. Equity 11 subiu muito nos últimos dias. PCIP 11 caindo mesmo sendo data com hoje, sexto dia útil, né? Ok. XTR, VCLH, estão em DataX. Vamos aqui para as maiores altas. MCC 11 tem data com oitavo dia útil. Pode ajudar a explicar. Assim já tá, subiu bastante, né? Canip subindo 1% praticamente no VP. Pra mim não vale não, tá? MCRE 11 data no 11º dia útil. Já está aqui com previsão de manutenção nos 11 centavos até metade do ano metade desse ano, né, primeiro semestre. No caso, o primeiro semestre vai até julho, né? Então seriam mais 7 rendimentos de 11 centavos.
HBT subindo 0,76. Sendo o CR 0,68. CPTS tem data com no oitavo dia útil. O FPR subindo aqui 0,89. Vamos aqui para FIINFRAS. FIINFRAS queda de Cardif 11 de quase 3%. Olha, Cardif teve aquela notícia que eu compartilhei, né, da New Fortress Energy tá com uma situação bem delicada, sendo classificado como default seletivo. O fundo ele não tem exposição direta a esse devedor, mas exposição ao projeto tocado por essa empresa, né? E é, não sei se é isso que o mercado está considerando, então talvez seja porque o fundo está com ágio, é, então ah, pode ser apenas uma queda aqui para voltar o fundo a encaixar ele no VP. Ainda está um pouquinho com ágio ainda. Aqui nos demais aqui, Psion não acompanho, não acompanho. E Fera 11 já tava caro pra cacete mesmo. XP 11, coitado, essa aqui só toma porrada, né? SD 11 abaixo de 107. Essa aqui para as maiores altas. VIGT, não acompanho. JMBI, JMBI a R$ 89. O pessoal gostou, né? Vamos aqui para Fiagos. Maiores quedas aqui em RZG11 caindo 2,63 por enquanto a 8,50. Chegou a bater até em 8,08 aqui pela manhã. E olha aqui o motivo da queda, eu já venho falando aqui em alguns vídeos, teve 17% do pé do fundo está com problema com os devedores, né? Um teve para judicial, outro teve atraso no pagamento. Aqui uma notícia compartilhada lá no Clube Fino nessa tarde foi de que o devedor Celine fez o pagamento. Teve aqui um forista lá do Clube FI, entrou em contato com a Risa, comentaram isso com eles. Então, pagou a parcela, é positivo, mas ainda continua, né? Tá em carência de amortização, atrasando pagamento de juros. Uma situação bem delicada em vários devedores aqui no RZAG11. Tomar muito cuidado, agora é o que vai acontecer, se vai recuperar, se vai cair ainda mais, é uma incógnita, tá? Não tenho o menor controle sobre isso. Olha a G11, a GRX Decra 11 estão em DataX. VG11 caindo 1,58 mesmo, mesmo se aproximando aqui da Datacom, no oitavo dia útil, né? Mas eu tava até com ágio e o agro, a situação tá bem feia, tá bem feia mesmo. Os devedores têm dificuldade de se refinanciarem, então essa crise do agro acho que ainda demora um pouco, tá? FGA11, GCRA11, CRA11 também estão em DataX. FGA11 teve um mini default, tá? Uma mini inadimplência aqui, um mini atraso aqui, um pagamento parcial de um devedor pequeno, se não enganado, é 2,3% do PL. É nada que para criar pânico, não, tá? Vamos que maiores altas. Asa aqui subindo 2,92. Esse fundo aqui tá fora do meu radar, tá? Não tem condições de opinar, não. Os PTR11 tem até com o oitavo dia útil. Ok, vamos aqui para FOFs e Hedge Funds. SPXS11 caindo 6,37 para 8,52. Olha, teve aqui uma queda no rendimento, mas acho que o mercado aqui deu uma exagerada, hein? Deu uma bela de uma exagerada aqui. Saiu de 10,9 para 10,4 centavos. Deixa eu ver aqui. Provavelmente subiu rápido demais, né? Agora tá devolvendo. É, normal. Acontece. Não acho que seja nada com a carteira com fundo, não. Apenas o mercado dando uma exagerada. DVFF também tá em DataX. CNFF tá subindo demais. Normal caia. Indo em 11 tem Datacom na segunda-feira, né? Sétimo dia útil. Indo em 11. Indo em 11. Se me deve ser no sétimo dia útil, segunda-feira. Recuando um pouco.
BTHF pagou a mais aqui no referente a dezembro, né? É positivo. Não sei se daqui vai ser algo recorrente. Ainda quiser 56 por conta da DataX. Isso aqui para as maiores altas. Naft 11 subindo 3,14, ainda está com no nono dia útil. WHGR aqui deve ser baixa liquidez. Ah, ah, ah. Acho que é isso, tá? Então, é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.